E agora vamos conferir a nossa agenda da semana com dicas para você se divertir sem sair de casa. A primeira edição da Semana de Artes Visuais do Circuito Municipal de Cultura traz até o dia 28 de fevereiro programação gratuita e online em torno de artes visuais. Entre elas, audiovisual, performance, fotografia, moda e artes gráficas. As atrações são nacionais e incluem exibições de trabalhos, oficinas e bate-papos. Nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro, acontecem as atividades formativas desta edição. Toda a programação está disponível nas redes sociais da Fundação Municipal de Cultura e no site do circuito. Com quase 90 anos, a artista plástica Yara Tupinambá lança nova exposição com obras inéditas ligadas à natureza. Yara Tupinambá, 70 anos de carreira, fica em cartaz até o dia 20 de maio no Centro Cultural do Banco do Brasil. Por causa da pandemia, as visitas presenciais devem ser agendadas. Entre outros protocolos, a restrição para o número de pessoas e o tempo de visitação nas salas de exposição. Já o tour virtual tem livre acesso pelo site yaratupinambá.org. A exposição traz 74 obras de diferentes fases da carreira da artista, que ultrapassam 1 metro de altura, com temática voltada para o meio ambiente. Tem muita opção bacana, né, para a gente acompanhar sem sair de casa. Gente, ultimamente muito tem se falado sobre carros por assinatura, modalidade que trouxe uma nova lógica de consumo ao mercado automobilístico. O serviço oferece facilidades para aqueles que querem usufruir das vantagens de ter um 0 quilômetro sem as dores de cabeça de possuir um veículo, como, por exemplo, arcar com custos burocráticos, manutenção, desvalorização e venda posteriormente. Por outro lado, a modalidade de aluguel exige que o motorista aceite bem o conceito do uso e não da posse. Mas e aí, será que realmente isso de fato vale a pena? Este é o tema da nossa conversa desta manhã com o consultor financeiro Matheus Machado. Um ótimo dia para você, Matheus. Ótimo dia, Síria. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Obrigado pelo convite. Matheus, então eu quero que primeiro você explique para a gente melhor, para quem está nos acompanhando, porque às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? Como que funciona essa modalidade de carro por assinatura? É uma modalidade parecida como se fosse o aluguel de um veículo? É mais ou menos isso ou não? É diferente? É muito parecida nesse conceito que você adiantou, que você tem a posse e não a propriedade. Ou seja, você tem, mas não tem o bem, né? Você pode usufruir, mas ele não é seu. Depois você devolve ele para a empresa de locação ao final. Só que ele possui algumas diferenças em relação à locação comum. Aquela locação de, vou fazer uma viagem de final de semana, então eu vou ali na locadora, alugo um carro e segundo eu devolvo. A locação por assinatura, geralmente, ela tem um prazo mínimo de um mês, tá? Mas hoje a mais comum e as que têm sido mais vantajosas, elas têm durações de no mínimo 1 ano. Chegando até 4 anos. Mas, Matheus, eu vou pegar aquele veículo e vou ficar com ele, então, por 1, por 2, por 4 anos? É exatamente isso. Ela tem algumas condições, aí condições também semelhantes à locação comum, que é a determinada quilometragem. Então, você pode rodar 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. Normalmente, quanto mais liberdade de quilometragem você possui, mais caro é o seu plano. Mas tem algumas vantagens que você mencionou, né, Síria? Você não tem que pagar IPVA, você não tem que pagar manutenção, revisões, troca de pneus. Quem faz isso? A locadora. Quando você percorrer certa quilometragem ou passar certo tempo, você vai na locadora, não tem nenhuma dor de cabeça. Deixa o seu carro lá e aí é simples. Né? O seu carro está lá, a locadora vai fazer a revisão, vai fazer a manutenção e depois você volta para buscar. E também tem algumas vantagens. O carro deu algum problema, a locadora tem que trocar o veículo, claro. Desde que não tenha sido uma responsabilidade sua, é importante tomar cuidado com isso. Outro ponto importante, né, é a questão do seguro. Tem planos que já vêm com o seguro embutido. Hoje, seguro do veículo também é um custo muito alto. Então, assim, a locação de veículos é uma opção que surgiu, na verdade, ela já existe há muito tempo, mas ela surgiu com mais força de 1 ano e meio, 2 anos para cá.
E ela veio por quê? Porque a gente já vem enfrentando uma alta do preço do seminovo e do novo já há um bom tempo. O Brasil é um país que você comprar carro no país, ou seja, você ter a propriedade, é muito caro, Síria. Quando a gente compara com países, inclusive latino-americanos, como Chile, México e Argentina, o preço do carro seminovo e novo lá é muito inferior ao Brasil de carros de mesmo patamar. A gente pode pegar carros populares ou carros até de luxo, o preço lá é muito inferior aqui. O preço aqui é muito alto, né, Matheus? Muito alto. É desesperador quando a gente vai olhar o preço de veículos. Agora, me fala uma coisa, o que é mais vantajoso? Ter um contrato de assinatura, como essa que a gente está falando, ou financiar um veículo 0 quilômetro? São condições diferentes, né? Eu acho que a primeira resposta que a pessoa precisa se dar é mental mesmo, em termos de conforto, que é pensar assim, eu me sinto bem em apenas alugando um carro e sabendo que ele não é meu, porque a gente vive ainda numa cultura da propriedade, né? Eu preciso ter um apartamento, eu preciso ter um carro, então isso é importante. Agora, em termos de custo financeiro, tem que colocar na ponta mesmo do lápis. Por quê? Porque se você vai financiar um carro inteiro, normalmente é mais vantajosa a locação, tá, Síria? Na maioria dos casos. É claro que a gente tem que colocar na ponta, mas como eu disse, como você vai financiar inteiro, significa que você vai ter muitas taxas de juros, taxas administrativas dentro do seu contrato. E isso encarece muito o preço final do veículo. É igual imaginar um apartamento. Muitas vezes comprar um apartamento à vista ou com financiamento curto, direto na construtora, é uma ótima escolha. Mas, às vezes, você vai pegar aquele financiamento a perder de vista, aí você triplica, você quadruplica o preço do seu apartamento. Carro é a mesma lógica. O que é importante? Importante a pessoa pensar, se eu uso o carro como instrumento de trabalho, a alocação tem sido uma excelente opção. Tá certo, Matheus Machado, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição e até uma próxima oportunidade. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Com Deus. Gente, o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para você rever esta edição, basta entrar lá no nosso site. Nós estaremos de volta amanhã, sexta-feira, às 8h30 da manhã. Fiquem todos com Deus, uma ótima quinta e até lá. Tchau, tchau.